Amados irmãos, a paz do Senhor para todos. É uma grande alegria para mim estar mais uma vez aqui com vocês e também participar da escola bíblica, eu ia dizer dominical, né? É um costume nosso, mas da escola bíblica cristã. Amém? E eu pedi ao pastor da igreja, o pastor Joaquim Lins, para nós estarmos aqui hoje, o irmão Ítalo, que é missionário, né? E foi convidado para ministrar a lição 9, só que será na próxima semana, irmãos. Só que eu pedi ao pastor Joaquim Lins para que antecipasse a aula 9, certo? Somente aqui uma exceção, e o irmão Davi, que ia ministrar a aula 8, né? Ele vai ministrar na próxima semana. Só a gente fazer essa troca, né? Para fazer um adiantamento. Eu pedi um favor a ele, ele prontamente nos atendeu, tá certo? Então, os irmãos aceitam de bom grado aí, não ignoram, né? Que a gente está fazendo esta troca, aproveitando também a disponibilidade do nosso missionário, o Ítalo, que vai ministrar para nós, certo? E pedindo aos irmãos também, assim, a compreensão, irmãos, nós vamos publicar esta aula no canal que a gente tem, né, dedicado à escola dominical, dedicado ao ensino da palavra, certo? E a gente vai, né, publicar esta aula também lá no canal, para que fique à disposição para outras pessoas, outras igrejas, outros professores, outros alunos, poderem também fazer proveito deste recurso que nós temos hoje à nossa disposição. Amém? Então eu quero convidá-los a fazermos a leitura bíblica, aliás, a leitura, né, do título da lição textual, verdade e prática, e a leitura bíblica em classe. Se puderem ficar de pé, é melhor para nós. Estamos, né, fazendo aqui na igreja e a gente tem a oportunidade de uma interação melhor. A gente faz lá no canal, lá no estúdio, né, irmãos? Mas aqui nós estamos fazendo uma interação com a participação de todos e está muito bom. Então, a lição de número 9. Né? Vamos dizer juntos o título da lição, irmãos? Título da lição: A Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo: o meu Deus, vamos juntos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A verdade prática, juntos também. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Quem crê assim? Amém? Quem investe em missões ou quem doa missões está fazendo um investimento no reino de Deus e que tem um retorno, né? Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 20. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus.
juntos. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Oremos. Bondoso Deus, Pai Santo, te louvamos e agradecemos, meu Deus, por todas as dádivas preciosas, bênçãos, meu Deus, abundantes que tens derramado sobre nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de servir mais uma vez na tua casa, juntamente com os teus servos, Senhor, nesta noite, para estudarmos a tua santa palavra. Senhor, venha falar conosco, venha nos instruir pela tua palavra, dá graça e sabedoria ao teu servo, que vai ministrar, Senhor, e dá entendimento a todos nós, para a glória do teu nome. Amém. Vamos, então. Meus irmãos, a paz do Senhor, grato a Deus, poder estar aqui com os irmãos esta noite, agradecido ao Senhor pela oportunidade de poder estar reunido com os irmãos essa noite, para a gente poder aprender um pouco mais sobre a obra missionária. De fato, a obra missionária, ela é algo que traz no meu coração alegria em falar, por ser participante dela em todos os aspectos da minha vida. Eu fui alcançado pela obra missionária, eu sirvo na obra missionária, não de forma integral, porque eu sirvo em períodos de escola, mas fazemos parte de uma escola de missões desde janeiro do ano de 2018. Então, servimos ao Senhor ali no Semadec, que é um curso de imersão missionária da nossa Secretaria de Missões do Estado do Ceará, que é a nossa Semadec, que é um órgão ligado à nossa Convenção das Assembleias de Deus Tempo Central, a CONADEC. Então, fazemos parte de uma escola de missões que é ligada a uma Secretaria de Missões que trabalha justamente a questão da missão transcultural. E essa visão que o nosso secretário de Missões teve para poder criar uma escola de missões foi no intuito também de trazer a visão também para as missões locais. A Semadec é uma secretaria de missões com visão transcultural e o Semadec é uma escola de missões que trabalha a visão da missão local. George Dinker, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que um crente com uma missão e sem uma visão, ele é um crente que trabalha muito, mas não consegue lograr grandes resultados. Ele também diz que o crente que tem uma visão, mas não tem uma missão, ele é um visionário. Alguém que enxerga longe, mas não consegue produzir muitas coisas. Mas ele também diz que o crente que tem uma missão e uma visão, esse crente, ele é um missionário. Então, se nesta noite que nós estamos aqui reunidos, o Espírito Santo de Deus nos dá a graça de colocar no nosso coração a sua missão e a sua visão, nós sairemos daqui com o ardor do trabalho e da chama missionária nos nossos corações. Nesta noite, quero poder somar com os irmãos. Sabemos que aqui nós temos irmãos que trabalham com missões, irmãos que lecionam sobre missões. Então, aqui eu quero apenas somar com os meus irmãos nesta noite, aprendermos junto sobre aquilo que a palavra do Senhor nos diz. A obra missionária, a obra da igreja, como obra missionária, ela trabalha em 5 pilares. Primeiro, ganhando. Segundo, discipulando. Terceiro, treinando. Quarto, enviando. E quinto, mantendo. Esses são os 5 pilares da igreja, se tratando da obra missionária. Uma igreja que evangeliza e ganha, uma igreja que evangelizou e ganhou e discipulou, uma igreja que discipulou e viu o potencial, treina aquele missionário, treina ele para uma obra missionária, depois que ele está treinado, envia aquele missionário e depois do seu envio, a igreja continua mantendo. Esse é o trabalho da igreja do Senhor Jesus em toda face da terra. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos iniciar. A leitura já foi feita. A gente já vamos para a introdução. A introdução nos diz assim: o propósito dessa lição
é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, do capítulo 4, e o verso 10 até o verso de número 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos um perfeito entendimento de investir financeiramente na obra missionária e ajuntar tesouros na eternidade. Nós devemos ter a consciência que nós somos uma igreja que ela tem que trabalhar nesses pilares que eu acabei de falar: evangelizar, discipular, treinar, enviar e manter. Muitas das vezes, meus irmãos, nós conseguimos evangelizar super bem. Nós conseguimos evangelizar semanalmente, às vezes 2 vezes por dia. Mas aí a gente às vezes fracassa no discipular. Quando nós não fracassamos no discipular, muitas das vezes nós fracassamos no treinar. Muitas das vezes, quando nós não fracassamos no treinar, nós até enviamos. Mas quando chega na parte financeira, na parte de ajudar financeiramente com os nossos bens, muitas das vezes essa obra ela é esquecida. Certa vez o pastor Walter, ele dizendo para nós, ele disse que uma vez foi feito um levantamento sobre a arrecadação missionária no estado do Ceará. E ele disse que o que era arrecadado, se fosse para distribuir por cada crente da Assembleia de Deus, ia dar no máximo 25 centavos. Seria o que cada crente estava contribuindo com missões por mês. Então, a gente vê que há um descaso nessa área. A gente vê que há a igreja ela se relaxa nessa área. Na área financeira, um desprezo em relação ao financeiro. Porque, irmãos, a obra missionária, ela é um investimento que a gente só vai conseguir mensurar os seus efeitos na eternidade. Às vezes você está investindo hoje na obra missionária e muitas das vezes a pessoa naquela ânsia, ela quer obter o resultado rápido daquilo que ela está investindo. Mas tem resultado que você só vai contemplar na eternidade. Lembro-me agora de um crente da China e certa vez aquele irmão ele foi interrogado por uma pessoa e perguntaram a ele: qual é a primeira coisa que você quer fazer quando você chegar no céu? Ele pegou e disse: a primeira coisa que eu quero fazer quando eu chegar no céu é abraçar a Jesus. Aí ele olhou e falou assim, aí o repórter olhou para ele e falou assim: e qual é a segunda coisa que você quer fazer quando você chegar no céu? Ele disse: a segunda coisa que eu quero fazer quando eu chegar no céu é abraçar o missionário que veio aqui pregar a palavra de Deus para nós. E ele perguntou: e qual é a terceira coisa que você quer fazer quando você chegar no céu? Ele disse: eu quero ir até a igreja que investiu, que contribuiu com aquele missionário para que ele saísse da sua terra e viesse para cá, aonde nós estamos, e pregasse o evangelho para nós. Olha a importância do investimento missionário. Olha a importância de se investir na obra de Deus. Nós sabemos que em muitos lugares por aí, a gente não podemos chegar e pregar a palavra. Mas o maior missionário é a palavra de Deus na língua do próprio povo. E muitas agências missionárias que trabalham com traduções de Bíblia, muitas das vezes essas agências passam de 20 anos estudando uma língua de um povo para poder traduzir a Bíblia no idioma deles para que eles possam participar das verdades espirituais. Então são 20 anos de investimento.
São 20 anos de espera. São 20 anos que as pessoas estão ali ralando dia e noite, muitas das vezes eles ali traduzindo, virando noite e amanhecendo dia, traduzindo a palavra de Deus e os recursos sendo enviados. E às vezes, se as pessoas não tiverem um coração paciente, ela diz, poxa, por que o retorno não chegou ainda? É porque tem retornos que a gente só vamos escolher na eternidade. Então contribua com a obra missionária. Seja alguém que tem um coração desprendido para abençoar a obra missionária, para abençoar um missionário que vai para o campo, porque você não faz ideia do quanto o seu dinheiro vai gerar frutos para a eternidade. Você não faz ideia de quanto a sua oferta missionária vai gerar recursos e frutos na eternidade. Então contribua, seja um agente contribuinte da obra missionária. Amém? Primeiro ponto. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4:10 ao versículo de número 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Irmãos, essa é a realidade de muitos missionários. Eu achei maravilhoso essa parte aqui, que ele vai fazer um paralelo entre a vida anterior do apóstolo Paulo, quando ele fazia parte do Sinédrio, que tinha suas regalias, que tinha seus benefícios, que tinha suas honrarias, que tinha uma condição estável e, por que não dizer, talvez acima da média, com um paralelo com a vida do missionário Paulo. Um paralelo entre o fariseu Paulo com o missionário Paulo. Porque, de fato, meus irmãos, muitos missionários são assim. Eu conheço alguns missionários que eram pessoas que, antes do Senhor chamá-los para a obra missionária, eram pessoas que tinham uma vida financeira muito boa. Eram pessoas que ganhavam muito bem. Mas eles abriram mão do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua família, do seu país, da sua terra, dos seus, da sua igreja, por amor aos perdidos que estão em outro lugar. Eu conheço missionários que eram gerentes de empresa, mas por amor à obra, eles abriram mão do seu trabalho, da sua renda, e decidiram entregar a sua vida no altar de Cristo para missões. Então, a realidade da vida financeira dele, antes, para que ele está vivendo agora, é totalmente diferente. Então, irmãos, muitas das vezes a gente não tem noção do quanto é importante a oferta da igreja quando chega lá no campo. Uma vez eu fui para uma cidade, no trabalho missionário, e eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, já tinha uma equipe que já estava há alguns meses lá. E eu encontrei um rapaz, conhecido meu, que ele já estava lá, fazia 4 meses que ele estava lá. Ele estava há 4 meses sem receber uma ligação da igreja, sem receber um centavo da igreja, sem receber uma mensagem do seu pastor. Agora você me pergunta, ele estava lá triste, abatido, murmurando? Estava não, irmão. Cheguei lá e me recebeu com a maior alegria do mundo. Porque o seu contentamento estava em fazer a obra missionária. Mas, além disso, quando chega-se um recurso, a gente vê que muda o semblante. A gente vê que as pessoas mudam um pouco. Porque eles estão no campo, mas eles estão lá, eles estão precisando, irmãos. Eles abriram mão daquilo que eu e você temos aqui para fazer aquilo que eu e você não fazemos lá. Nós precisamos ter essa consciência. O missionário,
Ele abriu mão do que eu e você temos aqui para fazer o que eu e você não fazemos lá. E qual é a nossa única forma e maneira de nós podermos cooperar com isso? Orando, contribuindo e, como diz o missionário Fã, principalmente, não atrapalhando. Porque tem gente que nem ora, nem vai, nem contribui, e ainda atrapalha aqueles que querem ir, que oram e que contribuem. Quer ser uma bênção, irmão? Não atrapalha. Mas ajude. Então, aqui nesse paralelo que ele faz aqui sobre a vida do apóstolo Paulo e passada e o que ele tem agora, é muito importante para nós tomarmos ciência do que é a vida missionária. São pessoas que abriram mão de tudo que nós temos aqui para fazer lá o que eu e você não fazemos. E nós, enquanto igreja, como Paulo fala que nós somos um corpo, ele está lá, mas ele faz parte do nosso corpo. Ele está lá, mas ele está ligado ao nosso corpo. E nós precisamos nos sensibilizar com a realidade do missionário no campo. Aqui a igreja de Filipos, ela nos mostra essa sensibilidade em se lembrar do seu missionário, o apóstolo Paulo, mandando para ele aquilo que iria lhe ajudar nas suas despesas, na sua alimentação, naquilo que ele precisava. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo o propósito da nossa lição. Outro ponto aqui, ainda na primeira parte, é que ele vai dizer que o apóstolo, ele vai dizer, de fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10 e 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Eu acho lindo esse texto, porque quando o apóstolo Paulo ele vai chegar para a igreja de Filipe e vai elogiar a igreja por ter se lembrado dele nas suas necessidades, o apóstolo Paulo ele vai dizer, porque eu também já estou instruído, tanto a ter fartura como a ter escassez. E aqui, irmão, nós identificamos quem são os de verdade. Nós precisamos, irmãos, identificar quem são os de verdade. Eu aprendi uma coisa, que existe o chamado, o convidado e o oferecido. E nós precisamos identificar quem são os de verdade. Porque às vezes nós queremos colocar a mão sobre qualquer pessoa e dizer, vai, é um missionário. Mas aí a gente não consegue identificar quem são os de verdade. E às vezes a gente deixa de estar investindo na vida de quem é de verdade e estamos investindo na vida de quem não é. Porque hoje em dia, meus irmãos, muita gente carrega sobre si o nome de missionário. Eu, particularmente, eu não me acho digno de carregar esse nome. Eu, particularmente, não me julgo digno de carregar o nome de missionário. Porque quando você vai ver o que é um missionário na íntegra, você olha e você diz, rapaz, eu não sou isso aí, não. E às vezes nós vemos hoje, muitas vezes, principalmente nas questões das mídias sociais, que qualquer pessoa que saiu, fez alguma coisa, volta, pronto, é um missionário. Fez uma viagem missionária ali, passou 15 dias numa escola de missão, voltou, é um missionário. E nós precisamos ter cuidado. Não estou dizendo que a gente vai barrar o irmão que está querendo fazer missões, nem a irmã que está querendo fazer missões. Mas a gente precisamos ter cuidado e identificar quem são de verdade. Porque os nossos recursos são muitos, nós temos muitos recursos, mas infelizmente eles chegam de forma limitada. E os recursos que já chegam de forma limitada, se a gente investe nos que não são de verdade, prejudica os que são verdadeiros. Então que nós também tenhamos a maturidade, primeiro, de entender que nós devemos abençoar. Segundo, nós precisamos identificar quem são de verdade para nós não pegar os nossos recursos que já são tão limitados e investir na vida daquele que realmente não é de verdade. Eu me lembro de uma vez, de um rapaz que ele se nomeia missionário, e eu estava em uma missão no interior de Lavras, lá no Arrojado, e ele mandou mensagem para mim e disse assim, tu tá por onde, varão? Eu falei, rapaz, estou aqui na missão, no sertão, no interior. Aí ele falou assim, é Tempo Central aí? Eu falei, é, igreja Tempo Central. Ele falou, e aí, como é que eu faço para mim ir para aí? Arrumar umas agendas aí. Eu falei, rapaz, é só pegar o ônibus e vir.
Aí ele pegou e falou assim, e o pessoal não abençoa, não. Não, aqui não tem negócio de abençoar, não, aqui é voluntário, irmão. Ele pegou, desligou o telefone e não falou mais nada. Entendeu? Então nós precisamos identificar os que são de verdade. Amém? Essa questão de identificação, eu vejo assim que falta, sabe, que uma organização na igreja. Porque no meu tempo, colocava essa bandeira, colocava esse cartaz, deixava ser um ambiente missionário mesmo. E o principal, trazia alguém que tinha responsabilidade missionária para cumprir o que é o missionário. O missionário é um mundo que você vai conscientizar o outro da responsabilidade. Isso. Isso. E ali simplesmente a palavra foi boa a palavra. Mas assim, eu vi que não foi uma palavra de instrução para colocar o povo para estar com sua ciência da responsabilidade missionária. Eu vejo assim que falta, como é que eu posso falar? Eu vejo assim que falta uma organização mesmo. Isso. Para deixar aquele responsável ali, representante de missões da igreja local, da sua responsabilidade. Porque simplesmente o que eu já vi, o que eu vejo, simplesmente é tudo. É assim? É. Mas esse tudo precisa ser arrumado por responsabilidade. Com certeza. E a palavra tem que ser direcionada diretamente para membros e congregar a sua responsabilidade daquilo que Deus chamou. É claro que depois a gente existe várias formas de você tomar-se missionário, de fazer missão, ao integrar. A missão interna, a missão externa, a local e a transcultural. A gente aprendeu perfeitamente, mas eu vejo que falta essa organização. Exatamente. A gente poder enviar. Mas essa organização precisa organizar primeiramente interna. Isso. Para depois externar o que foi organizado interno. Justamente. Então, assim, a gente precisamos ter esse entendimento e esse discernimento da nossa responsabilidade no que se diz respeito a todo o âmbito da obra missionária. Vamos lá no segundo tópico do primeiro ponto, que diz assim: o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio dos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança que o corpo de Cristo, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Amados irmãos, essa questão confiança que foi dita aqui, isso é de extrema importância. Porque, assim, fazer missões não é brincadeira. Fazer missões não é uma diversão. Não é um passeio. Não é porque alguém não tinha o que fazer e disse que não, vou me tornar missionário. Não. Fazer missões é algo muito sério. Primeiro, porque é uma obra de Deus. Segundo, que nós vamos estar tratando da realidade eterna das pessoas. Terceiro, nós precisamos entender essa responsabilidade ao ponto de que as pessoas que são enviadas por nós, elas tenham essa confiança. Porque é que muitas das vezes, olha, irmãos, eu já encontrei muitas pessoas que eles estão frustrados. Pessoas com um potencial extraordinário. Mas por que eles estão frustrados? Porque eles foram para o campo missionário, eles confiaram na igreja, no líder de departamento, na secretaria que enviou, e quando chegou lá eles foram abandonados e esquecidos. Então a obra missionária é algo extremamente sério.
E que quem está indo precisa enxergar essa seriedade em quem envia. Pergunta a você aqui, se alguém chegasse para você com uma proposta hoje e dissesse assim, olha, eu tenho uma proposta para você, ir para tal lugar, abrir um trabalho lá, começar do zero. Você não ia sentar com essa pessoa, não ia conversar tintim por tintim, bem direitinho, para que depois você tomasse ânimo para ir? Sim ou não? Quem está indo, confia em quem está enviando. Então, a nossa responsabilidade como igreja que envia, ela é muito grande. Porque lá tem um obreiro, mas não tem só o obreiro, tem a esposa, tem os filhos. A gente tem que se preocupar com a sua questão financeira, com a sua questão espiritual, com a sua saúde física, mental. Nós precisamos nos preocupar com a família, nós precisamos nos preocupar com a educação, nós precisamos nos preocupar com as questões políticas daquela localidade onde ele está inserido. Nós precisamos nos preocupar com todas essas questões. E a pessoa que está lá, ela está por fé no Deus que a chamou, mas ela também está acreditando na fidelidade da igreja que enviou. Então, nós não podemos quebrar esta confiança que as pessoas têm de fazer a obra missionária. Eu encontrei um rapaz que ele disse assim, olha, eu não acredito mais nesse romantismo da obra missionária, porque quando as pessoas vêm nos convidar para fazer um trabalho missionário, eles prometem isso, prometem aquilo, diz que vai ser dessa forma, diz que vai ser dessa maneira, e quando a gente chega no campo, eles esquecem da gente, eles não mandam uma mensagem, os recursos começam a mudar, o valor que eles disseram que ia mandar não é o mesmo, e a gente fica esquecido. Então, quem está sendo enviado, ele confia que a igreja que está enviando sente prazer em manter, em ajudar, em cooperar o missionário que está lá fazendo a obra. Então, que o nosso Deus nos ajude, enquanto igreja, a não sermos decepcionantes. Que o Senhor Jesus nos ajude, enquanto igreja, a não sermos agentes frustradores de sonhos. Importante aqui entender a questão do privilégio de participar do processo missionário. E nem todo mundo vê dessa forma. Isso. Isso é mais um povo da igreja, mais um homem, mais uma responsabilidade, mais uma carga. Quando, na verdade, se a gente for dar perspectiva, a gente vai ter que é um privilégio. Justamente. Você está, seu país está, seu trabalho, sua vida tranquila, né? Como você realmente vive, e tem alguém lá sofrendo as agruras do campo missionário, né? Sendo perseguido muitas vezes, comido, e mais você que está aqui nesse ter esse sentimento. é um privilégio para você poder, né, mandar os recursos para que aquele obreiro local que está lá possa fazer a obra com mais tranquilidade e exclusividade. Com confiança, né? Porque assim, irmão, isso aqui que o pastor Josué levantou é muito importante. A gente precisa entender como privilégio e não como pesar. Mas sabe como é que a gente entende como privilégio e não como pesar? Quando a gente se tornar igual ao filho pródigo. Irmão, em que sentido? Quando a gente cair em si. Porque o filho pródigo, ele só entendeu que a casa do pai era um privilégio, era bom para ele, quando ele caiu em si. O texto diz, e caindo em si, ele se lembrou. A igreja, ela não, muitas das vezes, a igreja ela não vê dessa forma, porque a igreja não caiu em si da sua responsabilidade. Muitos líderes não caíram em si das suas responsabilidades. Muitos irmãos não caíram em si das suas responsabilidades. Então, quando nós caímos em si da nossa responsabilidade e nós tomamos isso para nós como uma verdade absoluta da parte de Deus, então deixa de ser um pesar e passa a ser um privilégio. Porque quando o filho pródigo ele caiu em si, ele entendeu que apenas servir seria um privilégio, pelo fato de estar na casa do Pai. Então nós precisamos cair em si em relação à nossa responsabilidade como a igreja que envia, que ora e que contribui com missões. Amém? Terceiro tópico. Esferas de sustento missionário.
O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes natureza, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho do missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete em abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa deste investimento. Irmãos, suprir todas as necessidades e investimentos. A gente fomos para uma implantação de igreja lá no Baixio. Começar do zero. Evangelizando porta a porta, ganhando as pessoas, depois discipulando, para depois levantar um templo. Esse trabalho ele começou lá em 2019, na localidade de Baixio Grande, na cidade de Baixio. Longe. Era longe. Mas só que antes desse trabalho acontecer, foi sentado as partes responsáveis pelo trabalho e foi tratado tudo aquilo que era necessário para que se fizesse o trabalho. Quantas pessoas estavam indo? Qual seria o gasto dessas pessoas? O gasto que eu falo no sentido que elas iam ter com materiais de trabalho, com as suas outras coisas. Porque a obra missionária não é gasto, é investimento. Então foi sentado tudo. Quanto que seria usado de alimentação? Quanto que seria usado para fazer os trabalhos infantis com as crianças, que era feito todo sábado à tarde? Quanto que seria usado para fazer as apostilas dos Boas Novas, para imprimir, para chegar nas casas e falando do amor de Jesus e discipulando essas pessoas? Então foi um trabalho que ele foi mais ou menos, se não me engano, quase 9 meses. Mas quando terminou esse trabalho de quase 9 meses, lá tinha uma igreja levantada, que quando a gente fomos receber o certificado de formatura do trabalho de implantação, só tinha as paredes levantadas, não tinha porta, não tinha janela, o piso era de barro, o altar ainda estava sendo levantado, mas nós fizemos o culto de formatura na igreja dessa forma. Mas para nós foi um grande privilégio, por quê? Porque nós sabemos que nós fomos assistidos. A gente fomos fazer a obra do Senhor, mas os custeios da obra, eles foram assistidos. Alimentação, dormida, oferta para a gente poder comprar as nossas coisas de necessidade pessoais. Foi acordado também um valor X para cada pessoa que estava indo, que ia receber das pessoas que estavam convidando, mas também foi orientado para que cada pessoa também procurasse levantar mais recursos dentro da sua igreja. Então, tudo organizado para a gente poder cobrir os gastos que eram necessários. Então, não se envia de qualquer forma. Ninguém vai também de qualquer forma. Se para cá, no interior do Ceará, a gente tivemos todo esse planejamento e todo o trabalho, agora você imagina para ir para outro país. Outra língua, outra cultura, outra religião, onde vai ficar, valores de onde vai ficar, valores de alimentação, valores de transporte, valores de acomodação, valores de materiais para o trabalho, o que é que vai fazer, quanto que vai ser investido, quanto que vai ser necessário, quantas pessoas vão estar indo. Então, tudo isso tem que ser colocado numa planilha e ser taxado e colocado tudo tintim por tintim para que a pessoa vá ciente do que é que ela vai fazer, o que é que ela vai ter de recursos para poder desempenhar a obra de Deus de uma forma excelente. Então, tem que ser dessa forma, dessa maneira. Nós precisamos entender desse jeito. Amém? Segundo ponto. Os irmãos têm alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta? Algo?
Amém. Princípios básicos acerca do sustento missionário. Deixa eu ver aqui, ali. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o verso de número 28, onde o Senhor vai dizer que o homem, né, não vai chegar e construir uma torre sem antes sentar e fazer os cálculos para ver se ele consegue concluir aquela torre ou não, ou se o rei, se ele vai conseguir enfrentar o outro rei que está vindo em direção a ele com um exército mais poderoso do que ele. Então o Senhor Jesus aqui está nos ensinando a gente ser cautelosos. Está nos ensinando a gente saber planejar as coisas direito. Muitas das vezes, quando a gente vai falar para os irmãos, a gente tem que planejar isso. Aí os irmãos vêm logo para aquele texto de provérbio. A gente planeja, mas a resposta vem da boca de Deus. Mas o nosso Deus é organizado, então a gente tem que ser organizado. O nosso Deus é organizado, irmãos. Então nós precisamos ser organizados também. Mas a resposta vem da boca de Deus. Vem, mas a gente vai planejar. Se ele quiser que aconteça desse jeito, acontece. Se ele não quiser, acontece de outro jeito. Mas nós temos que sentar, nós temos que se reunir, nós temos que traçar o que é que nós vamos fazer. E ver se dá para fazer ou não. Se não dá para a gente fazer, não faz. Ou faz de outra forma, faz de outra maneira, mas tem que sentar e analisar o que é que a gente está fazendo, como a gente vai fazer. Porque tudo que a gente faz é para a glória do nosso Deus. Continuando. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Irmão, isso é tão importante. Irmão, tem países vizinhos a gente aqui que a cesta básica dá quase o dobro daqui, irmão, de dinheiro. Nosso amado irmão Robervan estava no Uruguai, ele vinha comprar as coisas numa cidade do Brasil. Se não me falha a memória, o nome da cidade parece que é Uruguaiana. É uma cidade do Brasil. Ele saía do Uruguai para fazer compra no Brasil, porque no Brasil era mais barato do que lá. Porque o custo de vida lá é caro. Então a gente precisa nos atentar nessas coisas também. O país para onde o missionário será enviado é prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, antes do envio deles. Isso é importante. Sentar, conversar, explicar e deixar tudo bem acordado para que não haja nenhum imprevisto. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvidas, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra. Irmãos, olha, lá no Baixio, a gente estava trabalhando com implantação de igreja no Baixio, mas a gente fazia culto em umas comunidadezinhas, irmãos. Eu vou lhe dizer, a gente ia de moto, mas a gente pensava que a gente não ia chegar mais. Lá em Lavras da Mangabeira, a gente chegamos no campo lá, a igreja lá, ela não é a igreja de Lavras, é a igreja do Arrojado, que é um distrito de Lavras da Mangabeira. Eu estou falando a questão aqui do que o comentarista está falando, a questão do seu deslocamento até o local de trabalho. Olha aí. A igreja do Arrojado, ela pertencia ao campo de Lavras. Mas por ela ficar um pouco distante de tudo, a igreja de Lavras não conseguia dar uma assistência necessária para ela. Ela ficava perto de Cedro, mas por também não ser do campo do Cedro, o Cedro também não conseguia dar aquela assistência necessária para ela. Aí o que foi que aconteceu? Ela se desmembrou e virou um campo. Hoje lá nós temos o Campo do Arrojado, que é um distrito de Lavras, dentro da cidade de Lavras. E lá o pastor começou a trabalhar os cultos campais nas localidades. Aí ele fazia o culto campal na localidade, quando aquele irmão aceitava Jesus, ele já marcava o próximo culto para casa daquele irmão que aceitou Jesus. E foi indo assim, quando pensou que não, ele levantou mais 2 congregações. Só que, meus irmãos,
da sede para chegar em uma dessas congregações, irmão, é chão, irmão. Você vai andando, e é porque aqui no interior. Agora imagina os irmãos que estão na Amazônia, os irmãos que estão nos ribeirinhos, os irmãos que estão nos indígenas, que vão andando dentro de mata ali com facão, lanterna, andando a pé para poder chegar, muitas das vezes dentro de barco, andando horas e horas ali de rio acima para poder chegar na localidade de trabalho. Eu estou trazendo exemplo de perto aqui. E a gente andava meia hora, só mato de um lado, mato do outro, quando a gente pensava que não, lá no meio do nada um povoadozinho. E a congregação lá. Então, para se fazer esses trajetos de lá para cá, tinha-se um custo. Agora, você imagina um missionário que está no campo. Muitas das vezes o missionário que está no campo, ele mora em uma determinada localidade, mas o local de atuação de trabalho é bem distante. E muitas das vezes precisa de um transporte. Muitas das vezes eles vão a pé. Muitas das vezes vão de bicicleta. Eu conheço história de missionários que andavam não sei quantos quilômetros de bicicleta para poder chegar ao seu local de trabalho. E ficava orando a Deus, pedindo a Deus para que o Senhor mandasse um transporte. Porque tinha essa necessidade. Então, isso também precisa ser analisado com cuidado e com muito amor. Glória a Deus. Esse compromisso, glória a Deus, a obra de atuação, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. Essa questão, até que ela consiga se autossustentar, ela é muito interessante, irmãos. Porque nós vemos, muitas das vezes, que tem determinadas congregações próximas da gente, que muitas das vezes, pela dificuldade do trabalho, essas congregações ainda necessitam de uma ajuda para poder se manter aberto. Para poder manter aberto lá o trabalho, às vezes para pagar um aluguel, às vezes uma dificuldade para pagar uma energia, a dificuldade para poder pagar uma água. Por quê? Porque os recursos que entram são muito poucos. E às vezes não cobrem nem o gasto, nem as despesas da congregação. Agora você imagina um missionário que está lá trabalhando em um país, longe, em outra cultura, em outra língua, as dificuldades muito maiores do que a nossa, a dificuldade que ele não vai ter até esse trabalho conseguir prosperar para que ele consiga se auto-manter lá, é muito grande. Então cai para nós a responsabilidade de sermos fiéis com as nossas contribuições. Cai para nós essa responsabilidade. Porque eu conheço um missionário que ele passou praticamente quase 3 anos no Egito. Irmão, Egito, país muçulmano. Como era que ele ia levantar uma igreja lá e se auto-manter? Mas ele começou um trabalho lá. E ele fazia lá um trabalho de escola para ensinar inglês para as pessoas. Mas ele estava trabalhando. Então, há essa dificuldade. Então, nós precisamos ter a consciência que nós só podemos deixar de abençoar a obra quando aquela obra já estiver. E nem assim nós podemos deixar de abençoar. Porque sempre vai haver espaço para a gente abençoar a obra de Deus. Amém? Alguém quer pontuar alguma coisa? Pastor Josué? Amém? Segundo tópico. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao verso 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente.
O sustento deve ser, suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar as carências e as necessidades. Porque muitas das vezes, tem pessoas que querem enviar, mas ela não quer abraçar tudo. E muitas das vezes manda um valor que aquele valor não dá para cobrir todas as despesas do missionário. Principalmente, irmão, se for em um país onde o custo de vida é alto. Olha, irmão, para nós que somos aqui do Brasil, muitas das vezes nós nos espantamos quando a gente vai comprar determinadas coisas e a gente vai e diz assim, meu Deus, o preço aqui aumentou. Pois é. Aí agora imagine outros países, onde o custo de vida é mais alto. Então a gente precisamos ter essa sensibilidade e entender que quando o missionário vai para o campo, nós, enquanto igreja enviadora, nós nos responsabilizamos pela totalidade e não pela parcialidade. É a totalidade. É a totalidade, porque se nós estivéssemos lá, nós também ia querer que fosse totalidade. Eu me lembro agora de um missionário que ele recebeu uma proposta para trabalhar nos ribeirinhos. Aí ele foi lá ver o lugar. E ele disse, eu vou lá ver o lugar, ver como é que é lá. O pastor está muito empolgado e tal. E eu vou lá ver como é que é a proposta que ele tem para mim. E quando ele chegou nesse determinado lugar lá, a proposta que o pastor tinha para ele era a seguinte, olha, você vai trabalhar aqui, meio período, e meio período você vai trabalhar de professor para você poder complementar a sua renda. Aí ele falou, não, se for para me trabalhar no secular, eu trabalho em casa. O senhor está me chamando para me fazer a obra missionária, então o senhor tem que cobrir as minhas despesas da obra missionária. Porque senão eu não vou conseguir produzir nenhum e nem nenhum outro. Porque ele teria que trabalhar de manhã até meio-dia, numa escola dando aula, para poder ganhar dinheiro, para poder também se manter, e da meio-dia para tarde ele ia fazer o trabalho missionário. E ele falou, não tem condição, porque não vai render nenhum nem outro. Então, como o senhor está me convidando para me sair do meu estado, para ir para outro estado, para fazer obra missionária, se o senhor se responsabilizar pela totalidade, eu vou me disponibilizar de maneira total à obra missionária. Olha, irmão, Paulo, ele diz que fazia tendas para não comprometer a fé de alguns irmãos fracos em relação às missões. Investimento missionário. E às vezes tem alguns irmãos que usam até esse argumento para dizer assim, mas Paulo, ele fazia as tendas para não ser pesado aos irmãos. Mas vai entender o contexto por que ele fazia? Porque os irmãos eram fracos na fé. Os irmãos não entendiam que precisavam abençoar. Os irmãos não entendiam que precisava abençoar aqueles que serviam ao evangelho. Aí Paulo, para não comprometer a fé daqueles, Paulo foi fazer tenda. Mas já parou para pensar? Se Paulo, fazendo tenda, conseguiu implantar a igreja, ganhar almas e compor várias cartas, agora imagine se Paulo tivesse ficado sem fazer tenda. Quanto mais vidas Paulo não ia alcançar? Quantas mais igrejas Paulo não ia implantar? Quanto mais cartas Paulo não ia escrever? Então, o missionário aqui, do testemunho que eu contei aqui, que foi chamado, ele foi chamado para fazer a obra, mas também para fazer tenda. E ele disse, não, se o senhor quiser que eu vá fazer a obra, eu fico. Mas para me fazer tenda, eu faço tenda no meu lugar. Então, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade financeira é de forma ampla, total, e não somente parcial. Os irmãos entenderam? Alguma dificuldade? Alguma coisa a pontuar? Amém. Princípio, né? E ele estabelece aí, que está aí como princípio básico para o sustento dos trabalhos. É importante a igreja local observar esse princípio. Sim. Da organização, da voluntariedade, né? Deve ser coletado com regularidade. Quer dizer, às vezes faz um mês, mas o outro esquece, e aí fica aquela coisa falhada, aquela coisa sem compromisso, né? É aquela coisa. Precisa observar todos esses princípios aí, porque
ter o devido retorno. Justamente. É aquilo que a gente aprendemos aqui no primeiro ponto. O planejamento. O planejamento necessário. A gente só consegue abraçar todos esses princípios básicos aqui se houver planejamento. Se não houver, a gente não consegue abraçar os princípios básicos do sustento missionário. O 3. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, a igreja dos missionários não podem, nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em que eles confiam para perseverar no apoio, na oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Irmãos, essa parte é a que mais pega. Ele confia na fidelidade da igreja. Ele confia na fidelidade da igreja. Se a igreja não for fiel, o trabalho vai ser prejudicado. É por isso que muitas das vezes, nos nossos cultos de missões, a gente sempre traz aquela conscientização, irmão, abençoe, contribua, ajude a obra missionária. Por quê? Porque nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos ser fiéis. Porque como o pastor Josué aqui pontuou, se a gente não tiver esses princípios básicos aqui, a gente vai acabar mandando uma vez e outra vez não. E muitas das vezes isso acontece por falta de fidelidade. Por falta de fidelidade. Meus irmãos, a gente escuta a história de missionários que estão no campo, que voltam, porque não tem mais condições de ficar lá. E não é porque ele não queira ficar. Não é porque o coração dele não esteja lá. É porque a igreja largou, abriu mão. E às vezes quer impor condições. O missionário está lá, o missionário já está trabalhando há um tempo, aí diz, olha, até esse tempo nós demos tanto. Mas agora, se você quiser ficar, só vai ser esse tanto. Se não, você volta. Então, assim, irmão, se a gente não for fiel, se a gente não for sincero com os nossos votos, com os nossos projetos, a gente prejudica muita coisa na obra de Deus. Porque se um missionário vai ser enviado, ele está saindo daqui com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de ânimo, porque antes dele ser enviado, foi prometida a ele a fidelidade para com o seu trabalho. Ora, se tem gente que trabalhando numa empresa, quando o salário atrasa, as pessoas já acham ruim. O dinheiro não saiu. O patrão não depositou ainda. Agora você imagina... Tá bom. Agora você imagina um missionário que está lá dependendo da fidelidade da igreja. Para se alimentar. Para botar o pão na mesa dele, da sua esposa, dos seus filhos. Para custear o seu trabalho. Então, irmãos, nós precisamos sermos fiéis. Nós precisamos sermos fiéis. Vamos para o 3. Ponto 3. Acredito que vai dar tempo, né?
aprendendo a investir na obra missionária. Bom, a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava ofertas para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstravam insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Nós estamos, parece que cada ponto que passa, a gente está batendo na mesma tecla, né? Manter o sustento, questão financeira, cuidar dos missionários. Aí a gente pensa assim, não, mas parece uma coisa muito repetitiva. Ora, mas se a gente repetindo, já estamos do jeito que está, irmãos. Eu falei aqui no começo o exemplo do que o pastor falou sobre a arrecadação da Semadec. Irmão, R$25 por mês, se fosse dividir para 25 centavos por mês. Se fosse dividir a média para cada crente da Assembleia de Deus para investir na obra missionária. Meu irmão, que é 25 centavos. Então precisa ser algo que precisa ser encaixotado na nossa mente. Essa responsabilidade financeira. Hã? É. Dá isso aí. Esse todo como é repartido, como é transparência. Assim, a questão é a seguinte, a semana... O que é que vai para os departamentos, o que é que vai para lideranças, o que é que vai para salário de pastores? Não, a questão financeira da Semadec era destinada aos missionários. Semadec é a secretaria. Isso. Ela é destinada aos missionários. Vocês recebem uma parte desse recurso. A gente... Vocês fazem Pronto, os missionários que estão no campo, entendeu? Aí, nesse cálculo foi que ele disse, olha, se a gente fosse pegar o que a gente arrecadamos X aqui, de missões do estado todo, e se a gente fosse dividir por cada crente, seria como se cada crente estivesse ofertando 25 centavos por mês para missões. Mas aí quando está tem um cara que já 25 centavos. Hã? Irmão, pelo amor de Deus. Pode falar, meu irmão. Algum caminho, algum passo a passo para tentar, por exemplo, hoje, por exemplo, no igreja, como que a igreja tem embaixo do sinal profissional, como poderia ser uma realidade de Conscientização. Como o nosso amado irmão falou no começo, o culto de missão... Deixa eu só responder o amado irmão lá e depois eu respondo o meu amado irmão. A questão que o meu amado irmão falou aqui é sobre a questão de como fazer com que esses recursos eles aumentem, não é isso? Isso acontece por meio da conscientização. Muitas das vezes os nossos cultos missionários eles não conseguem produzir essa conscientização. E muitas igrejas, quando a gente vai, o culto missionário não parece ser um culto missionário. Oswald Smith, um grande missionário, ele disse que ele começou a fazer votos na igreja dele para poder arrecadar recursos com missões. Ele disse que em um determinado ano, ele disse assim, eu vou fazer um voto de todo mês, eu doar valor X para missões. Aí ele disse que foi cumprindo todo mês. Quando chegou o final do ano, ele cumpriu. Ele disse, agora eu vou fazer um voto maior. Eu vou fazer um voto de doar um valor maior para missões. Ele fez. E ele colocou isso também de forma de conscientização na igreja dele. E a igreja dele, ele disse que com alguns anos, uma igreja que era fraca em questão de arrecadação missionária, ela se tornou uma igreja muito forte em questão de recursos missionários para poder enviar missionários ao campo. Isto por meio da conscientização. Então nós precisamos conscientizar e ter consciência do valor e da importância das nossas ofertas para
para missões. O irmão estava falando em relação se houver sangria. O irmão falou sobre houver sangria do tudo. Pronto. A questão, irmão, a questão é a pessoa trabalhar com transparência. E se você for na Semadec, e se você for procurar saber o que a Semadec faz e os projetos que ela tem, lá você vai ter a transparência de tudo. Então, assim, tem uma transparência de tudo. Então, o primeiro ponto a se levantar não é se o dinheiro está sendo desviado. O primeiro ponto a se levantar é quanto é que eu estou abençoando. Porque muitas das vezes a gente quer questionar por que não está indo, por que não está sendo feito. Mas quanto é que está sendo a minha parcela de contribuição? Porque lá tem uma transparência dizendo tudo com o missionário que está em tal canto, quanto é o gasto dele, quanto é que ele precisa, o que é que ele está fazendo, qual é o custo da sua manutenção, entendeu? E o que está sendo arrecadado também. Então, o que vem sendo arrecadado é o que está sendo pegado e está sendo distribuído para esses missionários. E o que está sendo levantado a questão aqui é que ele diz que o que é arrecadado é tão pouco que se fosse distribuir para todos os crentes que tem no Ceará, da Assembleia de Deus, seria como se cada crente estivesse abençoando 25 centavos por mês para a missão. Então a questão aqui é nós tomarmos consciência desse valor. Irmão, então quer dizer que é como se eu estivesse dando só 25 centavos por mês para a missão? É um cálculo que está sendo feito e distribuído. Então, como é que isso vai melhorar? Quando eu tomar consciência de que eu também tenho que abençoar. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica muito no campo da crítica do que está sendo feito, mas a gente não contribui com nada. E eu não estou aqui querendo dizer que os irmãos não contribuem. Não estou aqui querendo dizer que os irmãos não ajudam. Eu estou dizendo é que às vezes a gente critica mais do que abençoa. E a obra missionária, ela é para quem abençoa. É para quem está disposto a abençoar. Amém? A Semadec, ela trabalha assim. Existem os campos, essa é uma forma dela trabalhar. Existem os campos e os campos contribuem mensalmente com a Semadec com a oferta missionária. Por exemplo, nós temos o campo de Maracanaú. O campo de Maracanaú, ele vai pegar um recurso mensal e vai abençoar a obra missionária. Lá na Semadec. A irmã pode contribuir tanto nos cultos de missões, a irmã pode contribuir tanto nos seus cultos de missões aqui, como também a irmã pode contribuir de forma direta para a Semadec. Também. Pode sim. Muitos missionários que estão no campo, eles têm mantenedores. Que são os mantenedores? São aquelas pessoas que a pessoa está lá, mas estão segurando a corda aqui. Entendeu? Pronto. Vamos lá para ver se dá tempo. O povo já está chegando. O 2. Tendo consciência do nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Se tem alguém que é fiel em relação a quem é fiel a Ele, é Deus. Então não tenha medo de investir na obra missionária, porque você está investindo no reino de Deus. 3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, do versículo 1 ao verso 3, um grupo de mulheres acompanhavam nosso Senhor e o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para a palavra de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos
de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor, quando a gente trabalha segundo a sua boa vontade, quando a gente coopera segundo a sua boa vontade, nunca falta recursos na obra do Senhor Jesus. Nem recursos e nem ceifeiros. Porque a seara é grande, mas continua o Senhor Jesus levantando ceifeiros e continua levantando pessoas com recursos para abençoar. Conclusão. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Essa é a nossa lição. Foi isso que nós aprendemos nesta noite. E que o nosso coração possa estar ligado ao que nós aprendemos. Quando nós estamos em uma escola bíblica, quando nós estamos em um culto de ensino, nós estamos adquirindo informação. E nós precisamos saber distinguir a diferença de informação, conhecimento e sabedoria. O que é informação? É tudo aquilo que você aprende na escola bíblica e em um culto de ensino. O que é conhecimento? É quando você pega aquilo que você pegou de informação e começa a colocar em prática na sua vida. Aí torna-se conhecimento. E quando é que chega a ser sabedoria? Quando a prática das informações na sua vida torna-se um hábito. Então você sai do campo das informações, passa pelo campo do conhecimento e se torna uma pessoa sábia. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.